Olá, pessoal. Meu nome é Júlia, eu sou líder de produtos na Vetex e um dos times que eu trabalho é pagamentos, que é o assunto de hoje. A gente vai conversar hoje com a Carmen. A Carmen trabalha na Electrolux, ela está na Electrolux há mais de 20 anos e ela é líder de meios de pagamento e fraude. E hoje ela vai contar um pouco para a gente de como que em 5 anos a Electrolux aumentou em 12 pontos percentuais a taxa de aprovação deles, tendo um impacto bem grande no negócio. Carmen, obrigada por estar aqui com a gente, em primeiro lugar. É minha primeira participação no Vetex Day. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos começar. Obrigada pelo convite. Agradeço aí novamente pela oportunidade. Quase que eu já cometi um acidente aqui. Maravilha. Então vamos começar essa conversa. E aí, conta pra gente um pouquinho de como que começou esse processo para atingir essa melhoria aí da taxa de aprovação. Bom, na verdade, o que a Electrolux fez foi, quando a gente começou a entender o que existia dentro de um arranjo de pagamento, a gente começou a mergulhar no processo de pagamentos. Então, a gente foi entender o que fazia parte do fluxo de arranjo de pagamento e toda a cadeia dele. Então, a gente iniciou olhando o que cada parte fazia, né? Porque ali dentro a gente tem o gateway, a gente tem o adquirente, a gente tem o banco, a gente tem o antifraude e cada um tem uma função, né? E a gente pegou essas bases e começou a entender como esse fluxo de informação deveria chegar na aprovação final. Então, por exemplo, situações que a gente não tinha conhecimento, que se a tua base ela não fosse saudável, no momento que ela chegasse até o banco, a gente poderia ter um score menor do que a gente teria se eu enviasse uma base mais saudável, ou seja, enviasse uma base menos fraudulenta, com menos índices de fraude, pedidos com menor taxa de risco de fraude. Então, a gente passou situações onde a gente tinha vários testes de cartões no site e essa informação chegava até o banco. E tivemos cenários onde a nossa taxa de aprovação caiu drasticamente. E aí a gente foi entendendo o que cada responsável por esse arranjo de pagamento conseguia nos ajudar, que gaps que a gente tinha, o que a gente tinha que fazer em cada parte do processo para deixar essa base mais saudável para chegar no banco com os melhores compradores no sentido de menos fraude possível para melhorar a taxa de aprovação. E, obviamente, que além disso, a gente também foi procurar ferramentas, fornecedores que a gente entendia que conseguiriam sanar os gaps que a gente tinha dentro desse fluxo de arranjo de pagamentos. Maravilha. E se você tivesse que contar assim, as principais mudanças estratégicas que viabilizaram tudo isso, o que você diria? Bom, eu acho que encontrar as melhores soluções, quando a gente fala aí de tecnologia, principalmente porque a gente está falando de grandes massas de dados. Então, ter velocidade nas respostas, nas soluções. Se a gente cenários que a gente tinha ali, problema de ataque de fraude, ou a gente estava, por exemplo, situações em que a gente fazia retentativas. Depois de algum tempo, a gente foi entender que a gente não deveria retentar todos os códigos que a gente tinha negado. A gente tem que selecionar e retentar somente códigos que façam sentido. Isso, a gente teve que ter um tempo de maturidade da operação dentro, né, ali de arranjo de pagamento, de meio de pagamento, para a gente entender isso. Então, eu acho que foi trazer melhores tecnologias junto desses fornecedores, olhar os gaps, revisar os processos e cuidar muito da base. Além disso, a gente está muito próximo do fornecedor no sentido de ele entender o nosso negócio, o perfil do nosso consumidor, o que faz sentido para a base da Electrolux, para quando a gente tem algo fora do cenário, do contexto, a gente consiga agir rapidamente. E
E assim, quando a gente chega nesse cenário de aumento de aprovação, tem um grande risco de fraude, certo? E aí acho que esse é um ponto super importante para tomar atenção, né? O que vocês fizeram, implementaram para reduzir os custos de fraude, os riscos que vocês tinham? Quando a gente fala de fraude, se tratando de Electrolux, a gente é super cauteloso, a gente toma muito cuidado, a gente cuida realmente muito do nosso consumidor para que os dados dele sejam muito protegidos. Então, a gente olha muito para a solução do mercado, a gente sempre está tentando entender o que a gente tem de novas tecnologias. E sim, no passado a gente discutiu muito, a gente já teve, obviamente, várias situações em que não foram boas, a gente teve bastante fraude já no passado e a gente foi aprendendo muito com isso, com o histórico que a gente teve, foi entendendo que soluções que a gente tinha no mercado que conseguiriam cobrir os problemas que tivemos e o que pensando para frente, o que a gente deveria trazer para melhorar o que a gente já tinha e o crescimento que a gente estava prevendo para acontecer. Então, assim, eu acho que quando, de novo, né, falando de processo, é super importante que o teu fornecedor conheça muito do teu negócio, para que rapidamente a fraude ela precisa ser quando a gente não consegue evitá-la, e isso acontece muito, a gente precisa agir rapidamente. Então, isso com indicadores KPIs, boas ferramentas que te deem essa gestão rápida, online, para você conseguir agir. E tomar muito cuidado também, porque às vezes a gente olha para fraude, por exemplo, o antifraude não necessariamente ele é só um bloqueador de fraude. A gente precisa tomar cuidado que o antifraude tem um papel super importante na aprovação, porque no final do processo de arranjo de pagamento, quem aprova é o antifraude. Então tem que tomar muito esse cuidado para quando chegar nesse momento da aprovação, você foi lá e engessou várias regras de fraude para você evitar a fraude, mas a tua aprovação caiu em 20 pontos. Então, também precisa ali sentar, estrategicamente pensar como que você vai ter um equilíbrio entre o teu apetite de fraude e a sua taxa de aprovação. Porque, no final das contas, a depender da decisão que você tome, você pode ter um prejuízo maior do que a fraude que você está tendo. E, óbvio, né, todas as ferramentas aí disponíveis no mercado, aí é uma opinião minha, eu acho que a gente tem um problema de algumas soluções que a gente tem, a gente ainda não consegue atender o fluxo todo, aonde a gente evita a fraude, mas a gente não perde venda. Normalmente a gente acaba, evitando fraude, mas você acaba perdendo venda ou você libera muita venda e aumenta a sua fraude. Então, ainda acho que a gente tem algumas evoluções aí que precisam vir do mercado, mas eu acho que precisa sentar e olhar com equilíbrio entre o quanto que você tem de apetite para fraude e o quanto que você tem de taxa de aprovação. Trabalhar muito próximo ao seu antifraude, sem dúvida, olhar muito a solução que ele está entregando, o quanto de tecnologia está ali dentro, de evolução e a gestão online desses KPIs para agir rapidamente. Acho que eu tenho 2 follow-ups sobre esse tema ainda. Acho que o primeiro, eu queria que você detalhasse para a gente um pouco mais do processo para, no momento que vocês identificaram a fraude, como que vocês fazem para evitar aquela perda, que a gente conversou um pouquinho sobre isso antes, acho que é um ponto bem interessante. E acho que a outra coisa era a frequência, né, como funciona essa parceria com o antifraude, com os outros provedores de vocês, assim, com que frequência vocês interagem e dão aquela melhorada nessas regras. Tá. A gestão desses KPIs, seja taxa de aprovação, fraude, a gente faz diariamente. Tem pessoas responsáveis, inclusive estão aqui à frente, que olham isso todos os dias. O relacionamento é muito próximo, então são conversas não diárias, mas semanais, quinzenais.
e, quando precisa, muito mais rápido, até a forma com que a gente se comunica com eles. Desculpa, a tua outra pergunta era? A outra pergunta sobre o processo, uma vez que vocês identificam a fraude. Desculpa. Quando a gente tem uma situação de fraude, a gente também tem o processo de disputa de fraude. Então, hoje, a gente tem um indicador de 40% de recuperação de tudo que a gente recebe de fraude. Para dentro do nosso segmento, esse número ele é super satisfatório. E justamente porque a gente procura ferramentas de parceiros onde a gente possa ter essas informações de forma muito rápida. Então, a gente sempre está procurando soluções no mercado onde é que eu consigo receber com maior velocidade a informação de que um consumidor não reconhece a compra. Então, a partir do momento que a gente recebe essa informação, rapidamente a gente toma ação de disputa, a gente faz muita disputa da fraude, a gente trabalha muito próximo da área de logística para que, em situações onde o produto não foi entregue, a gente consiga barrar o produto. Então, por isso que eu falo, a gestão desses dados, esses KPIs, essas informações, com bastante agilidade, essa gestão visual, essa gestão diária, ela é super importante para que você identifique qualquer problema que você tenha e você consiga criar, trabalhar com processos que já existem no mercado, como disputa de chargeback, já é muito comum, e buscar soluções que você tenha as informações de forma imediata e aí consiga tomar a sua ação para recuperar esse valor e evitar o prejuízo. Legal, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto e vamos falar agora de meios de pagamento. Como que implementar mais tipos de meios de pagamento influenciou nesse aumento de aprovação? Eu acho que tem alguns pontos aqui quando a gente fala de diversidade, aí de número de opções de meio de pagamento, né? Eu acho que a gente dá oportunidade para a nossa área de negócio ter um pouco mais de flexibilidade para o consumidor. Então, trazer um consumidor que talvez ele não compraria com a opção A ou B de meio de pagamento, mas sim com a C e D, e você ter essa opção pronta e disponível no site. Quando a gente vai implementar um meio de pagamento, a gente olha muito para a experiência do consumidor, então a gente não implementa meio de pagamento pensando somente em dar mais uma opção para processar pagamento. Não, a gente olha qual a experiência que o consumidor tem, faz algum sentido para o nosso negócio, considerando que a gente tem ticket médio alto, o que o nosso consumidor está buscando e qual é a experiência que ele vai ter utilizando, está clara a experiência, a informação vai chegar de forma intuitiva ou vai gerar várias ligações no nosso saque, então a gente se preocupa muito com isso. E trazer opções de pagamento, ela não só ajuda no quesito negócio em deixar a venda atrativa, e talvez trazer um consumidor que a gente não traria se tivesse 2 ou 3 opções, mas também, a depender do cenário, a gente também melhora a taxa de aprovação. A exemplo disso, aconteceu já faz tempo, Pix e boleto, né? Quando o Banco Central disponibilizou a solução de Pix, a gente implementou exatamente no mesmo dia do Banco Central e 1 ano depois a gente viu uma melhora entre boleto e Pix em 20 pontos percentuais na taxa de aprovação. Isso muito porque a gente entendeu que é onde o meio de pagamento tem menos fricção, trazia uma melhor experiência para o consumidor, mais agilidade, etc. E a gente teve esse benefício na taxa de aprovação. Então, isso foi um resultado super satisfatório e a gente tem outras situações também onde a gente traz muito benefício para negócio e por isso que é algo que eu falo muito. Eu acho que eu não falei no começo, mas a área de meio de pagamento na Electrolux ela fica dentro da estrutura de finanças. Porém, a gente trabalha muito próximo à área de negócio. Então, eu acho que é algo que a gente precisa, e a gente teve que trabalhar isso, que foi uma mudança de mindset, onde a gente precisou parar de ver meio de pagamento como um processador de pagamentos e um fornecedor de relatório para conciliação,
e a gente aprendeu e entendeu que a gente poderia fazer negócio, a gente poderia trazer venda, a gente poderia trazer cliente, a gente poderia melhorar o resultado da empresa. A exemplo disso, a gente teve uma Black Friday em 2021, aonde, através da melhor aprovação que a gente teve na Black Friday, a gente ajudou o time de negócio a precisar captar menos vendas do que estava projetado. Então, foi um resultado sensacional nessa época, e aí a gente teve a certeza, realmente meio de pagamento faz muita diferença sendo utilizado não somente como um processador e não somente como um meio que ajuda um relatório, mas também como um parceiro estratégico para fazer negócio e entregar resultado. Não, sem dúvidas, né? A taxa de aprovação é o último step no funil ali. Qualquer um pontinho ali já faz uma super diferença para a performance do negócio como um todo, né? E aí, acho que um dos outros assuntos que você me contou que eu achei bem interessante eram as parcerias que vocês fazem com as bandeiras e os bancos, com as ações de marketing e como isso impacta todas as vendas. Você podia contar mais um pouquinho? Sim, a gente faz bastante parceria, principalmente com bancos, bandeiras, somos muito próximos desses meios de pagamento. A gente consegue trazer bastante parceria para o nosso consumidor e também a gente leva parceria para clientes dos bancos e bandeiras. Ou a gente está com alguma campanha no site, a gente consegue estender para esses players. A gente traz um lead que não está no nosso site, né? Não veio através do nosso site, a gente traz através dessas campanhas. Em algumas situações, converte venda, em outros a gente pode converter num outro momento, mas ele já está ali na nossa base. E também a gente trazer um benefício específico e para, enfim, determinada base de cliente, aí a depender da negociação que a gente faz. Mas a gente faz bastante troca com meios de pagamento, com bandeiras e com bancos principalmente. E a gente faz muita campanha de marketing com eles. Inclusive, meio de pagamento trabalha muito próximo, não só da área de negócio, ali comercial, para a gente falar dessas promoções, mas a gente trabalha muito próximo da área de marketing também, fomentando ali comunicação dessas campanhas, fomentando banner que a gente coloca no site ou no site do parceiro. É um super aprendizado aí para a área. E também exemplos aí de campanhas que a gente fez, por exemplo, dentro do nosso segmento, a gente tem um elevado número de pessoas procurando, de consumidores procurando parcelamento estendido. Então, a gente faz parcerias com o banco para estender um parcelamento, para a gente, naquele período, a gente ter uma boa aprovação, porque não é algo comum do banco aprovar acima de 12 vezes, por exemplo, no mercado. E a gente fecha essas parcerias e a gente consegue levar esse benefício ao consumidor, ao nosso consumidor, onde ele pode parcelar mais. A tendência é que ele acabe comprando mais, porque no valor da parcela vai ficar mais ou menos do que ele já está acostumado, do que cabe no orçamento, e a gente consegue converter, a gente consegue aprovar. E para o banco também, porque está levando o benefício de aumentar o parcelamento num segmento de ticket médio alto. Muito legal. Então, assim, se a gente for olhar um pouquinho para o futuro, o que você imagina como os próximos passos que vão acontecer dentro de pagamentos para a gente continuar influenciando essa taxa? O que eu tenho escutado bastante, eu tenho falado constantemente, a gente fala com muitos meios de pagamento, a gente é muito aberto para escutar novas soluções, o que está trazendo de novo, o que está melhorando do que já existe. E eu vejo muita melhora na experiência do consumidor, muito focado em experiência, onde cada vez mais o consumidor vai levar menos tempo para fazer um pagamento, com menos burocracia. Por outro lado, eu também vejo uma grande discussão sobre segurança, porque são coisas que precisam caminhar junto quando a gente fala de meio de pagamento. Então, sem dúvida, é algo que a gente busca, que a gente quer estar, quer participar, o que fizer sentido para o nosso negócio,
mas é muito no olhar da experiência do consumidor e, obviamente, em oportunidades, considerando aí a situação econômica que a gente tem dentro do nosso país. Sem dúvida, isso é super interessante para o nosso segmento com ticket médio alto. Muito bom. E aí, para a gente talvez fechar aqui, antes da gente abrir para perguntas, quais seriam os principais conselhos que você daria para outras empresas que querem passar por uma jornada similar? O que eu daria de conselho é, sem dúvida, para quem tem meios de pagamento, não olhem meios de pagamento somente como um processador de pagamento, não olhem para fraude, para o antifraude somente como um bloqueador de fraude. Vocês precisam explorar um pouco mais, caso já não façam, explorem um pouco mais o que existe dentro desse arranjo de pagamento, entendam a estratégia de cada responsável que está dentro dessa cadeia de pagamento, olhem para essas formas de pagamento como um parceiro para ajudar a melhorar a operação, para ajudar a melhorar os resultados dentro da tua empresa e para trazer consumidor. Tem várias pesquisas aí que mostram no mercado quais são as principais categorias ou opções, definições que o consumidor considera importante para definir se ele vai ou não efetivar uma compra, né? E meios de pagamento sempre está dentre aí os top 10. Então, acho que já passou da hora de a gente aprender, sentar e entender que meio de pagamento ele realmente é um parceiro de negócio. Ele também é um processador de pagamento e ele também tem uma responsabilidade grande quando a gente fala de reconciliação, que sem dúvida nenhuma é uma dor e é um processo super delicado dentro das empresas e eu sei bem o quanto é complexo quando a gente chega nessa parte do processo. Mas eu acho que hoje a gente tem muita solução no mercado, muita ferramenta que é possível com que você utilize meios de pagamento, trazendo essa flexibilidade para o negócio e resolvendo esses problemas que a gente tem no dia a dia. Maravilha. Muito obrigada, Carmen. Vamos agora abrir, se alguém quiser fazer uma perguntinha. A gente tem aí uns 5 minutinhos, pelo menos. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se vocês usam mais de um gateway de pagamento, se isso é importante para garantir a disponibilidade, até a quantidade de formas de pagamento também, e o quanto é importante esse gateway ser realmente um parceiro nessa evolução e não só um fornecedor. Eu só não entendi o começo. Se a gente usa o quê? Mais de um gateway de pagamento. Mais de um gateway. Atualmente, sim, a gente utiliza. Não necessariamente é o mais importante, porque hoje no mercado tem muitos gateways que eles conectam com vários adquirentes. Tem orquestrador de pagamento também que pode fazer esse trabalho. Então, eu acho que é importante sim, porque você ter, primeiro ponto, você precisa ter um backup. Você não pode estar processando sem backup, porque qualquer problema que você tenha, você vai parar a sua operação se você tiver um gateway e um adquirente só. E eu acho que o segundo ponto é você realmente ter opções. Não deu aqui, vou testar ali, você olhar para a recorrência, você fazer a retentativa. Então, você ter mais de uma opção, eu acho super saudável, até mesmo para você comparar o A e o B ou o C. É importante. E também olhar para a atualização, o que tem de inovação, novos produtos, como é que o teu fornecedor está acompanhando o mercado. Oi, boa tarde. Meu nome é Cida, eu sou da Cantarino Brasileiro, da imprensa. E a gente, quando fala de meios de pagamento aqui no Brasil, a gente sabe que para o consumidor final convive coisas desde o dinheiro físico até cheque e chegando hoje em dia ao Pix. E criptomoeda? Como é que vocês veem isso num roadmap aí? Ou é ficção científica quando a gente pensa ainda em consumidor final?
Nós ainda não evoluímos ainda em criptomoedas, acho que por questões até legais, aceitação aqui no Brasil, etc. Não falamos sobre, mas o que eu posso dizer é que, em se tratando de Electrolux, tudo que for relacionado à inovação, e, de novo, que faça sentido dentro do nosso segmento para o nosso consumidor, sim, a gente vai acompanhar e, se fizer sentido, a gente vai disponibilizar no nosso site. Não temos no roadmap, por enquanto, mas não é algo que a gente já não discutiu, conversamos sobre, aí por questões legais e até, enfim, de matriz, não evoluímos. Então, não temos nenhuma previsão. Mas temos outros lançamentos aí que são incentivados pelo Banco Central, como a nova moeda digital, Pix garantido, etc., que são opções de pagamento que sim estamos interessados em acompanhar a evolução e talvez faça mais sentido nesse momento para o nosso consumidor. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Acho que por hoje é isso. Daqui a pouco vamos ter apresentação lá no outro palco. Muito obrigada, Carmen. Foi muito legal poder te conhecer e participar aqui. Legal. Gente, antes de acabar, eu só queria dar um recado para vocês. A gente tá, vejam meu copinho aqui, lindo, maravilhoso. A gente está no final do corredor E, com o stand Electrolux. Está lindo, maravilhoso. Sou suspeita, mas é uma verdade. Só produtos perfeitos. E quem for hoje e falar que estava nessa palestra vai ganhar 10% de desconto. Quem não falar vai ganhar também. Desconto para todo mundo. Mas podem ir que é garantido. E acho que eu tenho um presentinho aqui para você. Esse aqui é seu. Muito obrigada.